Bom, este webinar tem como tema promover a liderança e a eficácia das equipas. Eu chamo Rui Gomes, sou professor auxiliar na Escola de Psicologia da Universidade do Minho e hoje vamos falar sobre este tema relacionando com o ensino. No caso da liderança, o modelo que está por trás da proposta que eu vos vou apresentar chama-se modelo de eficácia da liderança e basicamente ele propõe uma hipótese que se for verificada no final isso aumenta a eficácia das pessoas que gerem equipas, independentemente do contexto. Hoje vamos falar na área do ensino, mas ao longo deste mês vocês estiverem e participarem nos webinars seguintes poderão ver que a nossa proposta da hipótese de congruência, a nossa proposta de hipótese, ela é transversal a vários contextos. E então, o que é que propõe esta hipótese? Basicamente é que a eficácia da liderança depende de três grandes fatores. O primeiro fator, talvez o fator mais importante, seja este que nós chamamos de congruência dos ciclos. O que é isto de congruência dos ciclos? As pessoas, quando orientam equipas ou quando gerem equipas, de forma mais ou menos intencional, na verdade elas têm um conjunto de ideias que procuram transmitir e têm um conjunto de objetivos que procuram alcançar. E para atingir esses objetivos e, enfim, concretizarem as suas ideias, assumem um conjunto de comportamentos para poder promover essas ideias e esses objetivos junto da equipa, as pessoas com quem os líderes ou os chefes de equipa trabalham. E estas ideias, estes objetivos e este plano de ação que está na cabeça dos líderes, nós chamamos a isso o ciclo conceptual da liderança. E esta é digamos nós que é uma parte importante para nós compreendermos a eficácia dos líderes, que é que ideias formulam, que planos de ação estipulam e que metas é que procuram alcançar. Mas é apenas uma parte desta primeira área do modelo. Uma coisa é aquilo que está na cabeça do líder, outra coisa, às vezes, infelizmente, bastante diferente, é aquilo que está e aquilo que os membros da equipa percebem finalmente que é para fazer. E, portanto, o ciclo prático é aquilo que o líder tenta efetivamente fazer para implementar as suas ideias, os seus comportamentos e alcançar os seus objetivos, e aquilo que é percebido pelos membros da equipa. Bom, então, aquilo que o modelo propõe é que estes ciclos de liderança têm três partes. Tem uma parte relacionada com a filosofia de liderança, que era aquilo que eu estava a falar há pouco, que são as ideias, os princípios, as crenças que um determinado líder tem sobre o seu trabalho, aquilo que ele valoriza e considera importante fazer e alcançar quando está a gerir uma equipa. A prática de liderança é o conjunto dos comportamentos e das ações que o líder assume para concretizar a sua filosofia de liderança, e os indicadores de liderança são os critérios específicos, preferencialmente quantificáveis, que os líderes definem para saber se a sua prática de liderança e a sua filosofia de liderança estão no bom caminho. E, portanto, aquilo que propõe o modelo é que quanto mais os líderes conseguirem fazer esta boa relação entre a filosofia, a prática e os indicadores, e conseguirem fazer esta relação não só ao nível da ideia que tinham para a equipa, mas também depois conseguem, na prática, conseguem passar muito bem esta relação entre a ideia, a prática e o indicador. Portanto, quanto mais próximo está o ciclo conceptual do ciclo prático, ou seja, quanto mais congruentes eles são, então aquilo que o modelo propõe é que a eficácia da liderança aumenta. E por eficácia de liderança entendemos, enfim, aspectos mais gerais da gestão das equipas, por exemplo, uma satisfação das pessoas com um líder, o comprometimento das pessoas face às tarefas, a vontade de continuar a trabalhar com aquelas pessoas e com aquele líder, e eventualmente até o próprio rendimento que aquela equipa tem e os objetivos que efetivamente alcança no final. Portanto, há todo um conjunto de indicadores que nós propomos que são sujeitos a melhoria sempre que há uma boa relação entre o ciclo conceptual e o ciclo prático de liderança. Portanto, o que é que são feitos estes ciclos? São feitos estes três fatores: filosofia, prática e indicadores. Portanto, este é o fator número 1 que ajuda a explicar a eficácia dos líderes.
O fator número 2 é aquilo que nós chamamos o perfil ótimo de liderança, que é, bom, mas a grande questão é importante que os líderes façam uma boa relação entre a filosofia, a prática e os indicadores, mas como é que eles fazem isto? Como é que eles assumem a liderança? Que tipo de liderança é que eles assumem para fazer bem estas relações entre filosofia, prática e indicadores? E nós a isso chamamos os estilos de liderança. Vamos ver mais à frente durante esta apresentação. E conceptualizamos 3 estilos de liderança. A liderança transformacional, que tem a ver com a capacidade do líder introduzir uma mudança significativa e que está para lá daquilo que até seria expectável nas equipas. A liderança transacional é um sistema mais de trocas entre líder e liderados, é um bocadinho a forma mais formal de exercício da liderança, que é as pessoas fazem determinado tipo de tarefas, porque isso faz parte do contrato delas ou faz parte do acordo que foi estabelecido entre as partes. E a tomada de decisão tem a ver com a forma como os líderes, enfim, passam e transmitem estes ciclos de liderança, ou seja, se o fazem de uma forma mais ativa, mais aberta, envolvendo as pessoas, ou de uma forma mais fechada, centrada sobre a própria pessoa do líder, em processos de cima para baixo. Portanto, o que é que acontece? Este perfil ótimo de liderança vai intensificar, às vezes infelizmente não é o caso, mas à luz do modelo, sempre que os líderes têm este perfil ótimo de liderança, ou seja, são transformacionais, no transacional usam um feedback positivo, vamos já ver mais à frente, e são mais ativos no sentido de envolverem as pessoas na tomada de decisão, quanto mais eles tiverem este perfil de liderança, maior é a probabilidade daqueles ciclos de liderança à esquerda terem sucesso. Portanto, não se trata apenas de fazer uma aproximação entre o ciclo conceptual e o ciclo prático, a questão aqui no perfil ótimo é que comportamentos de liderança é que são assumidos para se fazer esta boa relação entre os dois ciclos. E a proposta do modelo, então, é que quanto mais o líder assumir este perfil ótimo de liderança, maior é a possibilidade daqueles ciclos de liderança terem sucesso. Bom, e o terceiro fator é aquilo que nós chamamos os antecedentes da liderança, que é, enfim, os fatores que, diríamos nós, um deles é intrínseco ao líder, os outros são externos ao líder, diríamos nós que não fazem propriamente parte, não são parte integrante dos planos de liderança, mas podem influenciar os planos de liderança. E quais são estes 3 fatores? O primeiro fator são as características situacionais, ou seja, que são basicamente o enredo, o contexto em que o líder se move, quais são as condições que ele tem para exercer a sua liderança, quais são as circunstâncias que facilitam ou que eventualmente não facilitam a sua liderança. Depois, as características do líder em si como pessoa, a sua própria personalidade, a sua maneira de ser, que também é um fator aqui importante e que às vezes influencia muito a maneira como ele transmite as suas ideias, a maneira como ele transmite a sua filosofia de liderança. E, finalmente, o terceiro fator a considerar aqui, que são as características dos membros da equipa. Podem introduzir também grandes mudanças nos planos de liderança. Uma coisa é um líder que tem um conjunto de ideias, que considera as ideias mais extraordinárias para ele, as ideias ótimas e ideais, mas quando ele analisa o conjunto de pessoas a quem se destinam essas ideias, ele verifica que tem que fazer um conjunto de adaptações bastante significativo para se adaptar a essas pessoas. E, portanto, diríamos nós que estes fatores de antecedentes, aquilo que eles fazem basicamente é influenciar a possibilidade destes ciclos de liderança terem ou não tanta eficácia como seria desejável. Portanto, basicamente, e resumindo, aquilo que nos diz o modelo, então, é isto. É que, de facto, quanto mais os líderes conseguem fazer uma boa relação entre o ciclo conceptual e o ciclo prático, e fazem isto recorrendo a este perfil ótimo de liderança, e fazem isto considerando os fatores antecedentes de liderança, ou seja, ajustam a estes fatores da liderança, então se estes 3 fatores estiverem todos bem enquadrados, bem ajustados, aumenta a possibilidade de eles terem eficácia. Bom, então, como eu vos dizia, o modelo aquilo que pressupõe é que boas relações entre a filosofia, a prática e os indicadores, quanto mais os líderes fazem uma boa relação entre as suas ideias, as suas ações e os critérios, os indicadores que utilizam para monitorizar a prática e a filosofia, quanto melhor eles fazem isto, maior é a probabilidade de terem eficácia. Okay? Só para relembrar. Bom, eis o primeiro desafio então para vocês. Okay? Imaginem que
nós estamos a conversar com um professor, está bem? E esse professor, e perguntamos ao professor, enfim, 4 ideias que ele tem, 4 aspectos que ele valoriza da sua ação como professor, 4 aspectos que sustentam a sua atividade como professor. Imaginem que ele, enfim, a responder a esta questão, na verdade dá-nos 4 ideias. Uma é, para mim, é importante dar o programa, para mim é importante ensinar a matéria, para mim é importante estimular o gosto pela aprendizagem dos alunos e para mim é importante melhorar a capacidade dos alunos. 4 ideias. Claro que elas estão todas relacionadas umas com as outras, umas dependem das outras, como é óbvio. Mas enfim, 4 ideias. Bom, e aquilo que nós fazemos quando as pessoas nos formulam mais do que uma ideia é pedir-lhes para elas analisarem as suas ideias à luz de 4 fatores. Okay? Até que ponto é que a sua ideia é uma ideia positiva? O que é que quer dizer uma ideia positiva? É uma ideia que, no final, leva a equipa e as outras pessoas para uma situação melhor do que aquela que se encontravam anteriormente. Ela é formulada pela positiva, porque é aquilo que nós procuramos alcançar e aquilo que nós procuramos alcançar, no final, efetivamente, traduz-se numa situação melhor do que aquela em que a equipa se encontrava inicialmente. Portanto, o primeiro critério para termos uma boa ideia é essa. A segunda é ser específica. O que é que quer dizer específico neste caso? É dizer respeito a qualquer coisa que é absolutamente concreto e que as pessoas conseguem identificar e perceber do que é que estamos a falar. O terceiro fator é um fator mais daquilo que nós podemos considerar o gosto e o gozo pessoal que dá àquela pessoa tentar alcançar aquela ideia. No sentido de, enfim, trazer e transmitir a sua própria vocação pessoal para a liderança daquela equipa. E o quarto fator é até que ponto é que as ideias que as pessoas vão formulando são eticamente aceitáveis. Eticamente aceitável aqui varia muito de contexto para contexto, mas enfim, na área do ensino, até que ponto é que aquela ideia está de acordo com as regras, com as normas que são estabelecidas formalmente e até informalmente para aquilo que é o exercício da profissão por parte do profissional da área do ensino, um professor, que neste caso vamos usar a analogia de um professor. Portanto, a minha pergunta para vocês é, se nós considerarmos estes 4 fatores, okay, ideias positivas, específicas, com vocação pessoal e eticamente aceitável, e se eu vos pedisse para vocês escolherem aquelas 2 que vocês acham que estão melhor nestes 4 critérios, não vou responder agora, vou apontar a vocês, está bem? Apontem aí no vosso caderno, então, por favor. Qual das 2 é que vocês acham que são as melhores ideias? A 1, a 2, a 3 e a 4? Bom, a nossa proposta, olhando para as 4 ideias, de facto, é que as últimas 2 têm maior potencial de serem uma boa ideia. Basicamente porque, em termos daquilo que é o lado positivo da ideia, o estimular o gosto pela aprendizagem e a capacidade dos alunos, parece transmitir uma ideia mais transformadora, enfim, que vai gerar maior mudança na equipa. Provavelmente é um pouco menos específica a 3 e a 4 que dar o programa. Enfim, se calhar, se nós pusermos 2 pessoas a falar e se perguntarmos o que é dar o programa, se calhar conseguem dizer a que é que nos estamos a referir, mas se perguntarmos o que é isto de melhorar as capacidades dos alunos, provavelmente já irão transmitir ideias diferentes. Portanto, as últimas 2 ideias perdem um pouco de potência aqui. Não quer dizer que isto as transforme em más ideias, quer dizer que elas precisam depois ainda ser um pouco trabalhadas, precisam ser melhoradas. Depois, provavelmente, elas ganham potência a 3 e a 4 pelo desafio que isto provoca ao professor. Uma coisa é dar o programa pelo programa, outra coisa é ensinar, enfim, dentro daquilo que eu consigo fazer minimamente. Outra coisa é nós pensarmos que vamos tentar transformar o funcionamento dos alunos, seja no estímulo do gosto pela aprendizagem, seja, enfim, naquilo que é o objetivo mais último e mais interessante do ensino, que é nós melhorarmos capacidades daquelas pessoas, não é? Portanto, ganhamos de facto maximização e poder nas últimas 2 ideias. Do ponto de vista ético, todas elas têm isto mais ou menos garantido. Portanto, parecem ganhar mais em termos de estrelinhas que ali estão as ideias 3 e 4. Eventualmente, depois, se quiserem discutir isto, depois no final discutiremos. Bom, mas há aqui um aspecto que é muito importante reter, que é, bom, mas afinal, como é que eu sei que a ideia que eu estou a tentar transmitir às outras pessoas, neste caso, imaginem o professor em contexto de sala de aula e vai transmitir uma ideia desta aos alunos, como é que eu sei que a minha ideia está a gerar enfim, a força que eu tenho como para mim,
como eu acho que tem para mim, como é que eu acho que essa força, essa potência da ideia, ela está a ser concretizada do ponto de vista dos alunos. Bom, e há um critério que é muito importante atendermos aqui, que é esta ideia de sentido coletivo. O que é este sentido coletivo? É o sentimento de que as pessoas entendem essa ideia não por aquilo que ela é apenas benéfica para si, do ponto de vista mais individualista do termo, mas mais no sentido que aquela ideia, quando bem, se nós todos nos desenvolvermos e lutarmos para que essa ideia seja concretizada, essa ideia vai nos levar então para uma situação positiva e diferente daquela que é a situação anterior. E, portanto, o que é que nós precisamos nas nossas equipas? É que as nossas ideias estimulem sentido coletivo. Sentido coletivo no sentido, querendo dizer que as pessoas se envolvem, efetivamente, estão envolvidas, estão entusiasmadas com essas ideias. Sempre que as ideias que nós transmitimos não estimulam este sentido coletivo nas equipas, provavelmente não temos equipas com um potencial transformador tão interessante como nós pretendíamos. Do que é que são feitos bons planos de ação? Do que é que são feitos bons planos de ação? Basicamente, os bons planos de ação devem estimular 5 efeitos nas equipas. Ou seja, há 5 aspectos importantes que nós, com a nossa liderança, devemos procurar garantir para que os nossos planos de ação tenham possibilidade de serem levados a bom porto. O primeiro, e é a primeira tarefa, talvez a porta de entrada, depois de nós termos uma ideia definida quando trabalhamos com as equipas, é gerar comprometimento. Reparem que nós tínhamos uma equipa com sentido coletivo, ou seja, que percebeu a relevância da ideia e está estimulado e entusiasmado com a ideia, ok? Mas agora nós precisamos de comprometer aquelas pessoas com um conjunto de tarefas, porque só ter a ideia, ter uma ideia é melhor que não ter nada, mas ter uma ideia sem aquilo que lhe está adjacente, que é um plano de ação, na verdade também não nos vai levar provavelmente tão longe ou muito longe. Então, o que é que nós vamos precisar agora? Vamos precisar de gerar comprometimento na equipa face àquilo que cada um vai ter que fazer para concretizarmos essa ideia. Nós chamamos a isso o comprometimento e o estilo de liderança que ajuda a fazer isto é a gestão ativa. Um segundo fator que talvez valha a pena considerar quando fazemos um plano de ação é até que ponto é que esse plano de ação vai estimular a progressão daquelas pessoas. Até que ponto é que, ao executar aquele plano, as pessoas melhoram um conjunto de competências ou capacidades. A terceira área é a área do contributo pessoal, uma área bastante interessante do ponto de vista também na área do ensino, que é até que ponto é que, na execução daquele plano de ação, cada uma das pessoas sente que tem um papel importante, tem uma relevância pessoal, aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é, enfim, o seu contributo. Portanto, esta área do contributo pessoal, que nem sempre prestamos a devida atenção, é até que ponto é que cada um dos membros da equipa sente, neste caso, daquele conjunto de alunos, imaginemos, até que ponto é que aquele conjunto de alunos sente que depois, ao executar aquele plano, todos eles têm um contributo pessoal e foi importante o seu contributo para nós conseguirmos alcançar aquela ideia. A quarta área tem a ver com uma área de identificação pessoal, ou seja, muitas vezes esta área é uma área mais pessoal, de identificação entre líder e liderados, até que ponto é que há uma confiança, né? Enfim, uma boa simbiose entre líder e liderados. O comportamento de apoio aqui é muito importante, no sentido de estimular uma relação de confiança entre as partes. E, finalmente, a área do esforço, que tem a ver com o nosso estilo de liderança de inspiração, que é até que ponto é que as pessoas percebem e estão disponíveis para se esforçarem o máximo possível para concretizar aquela ideia. Portanto, um bom plano de ação é feito destas 5 coisas. Um sentimento de comprometimento, um sentimento de progressão, um sentimento de que o meu papel é importante para aquilo que ali está a acontecer, há uma boa identificação entre mim e o líder da equipa e há uma disponibilidade para o máximo esforço. Reparem que aqui nós não temos o plano de ação, o que nós temos aqui são um conjunto de comportamentos de liderança que ajudam a estabelecer bons planos de ação. Nós, na verdade, nos nossos programas não dizemos às pessoas como fazer o plano de ação. Isso cabe a cada uma das pessoas que vem fazer os programas e vem fazer este programa de treino connosco, não é? Aquilo que nós fazemos é treinarmos as pessoas no sentido de utilizar estes estilos de liderança que estão ali em cima para poderem formular planos de ação que maximizem as hipóteses da ideia que definiram ter sucesso. Está bem? Portanto, aqui vocês não veem um plano de ação, o que vocês veem é um conjunto de fatores que ajudam a que o plano de ação tenha sucesso. E a minha pergunta para vocês é, destes 5 fatores, considerando esta ideia estimular o gosto pela aprendizagem, para vocês, enfim, escolherem 3 mais importantes.
Okay? Comprometimento, progressão, contributo pessoal, identificação pessoal e esforço. Ok? Vou avançar. Bom, os três mais importantes, se nós tivéssemos, se estivéssemos imaginando um professor ao nosso programa e que viesse com uma ideia destas, provavelmente nós iríamos estimular, todos estes fatores seriam importantes, mas provavelmente iríamos ter uma atenção maior a estes três. Do comprometimento, porque reparem, este gosto pela aprendizagem vai muito para lá, às vezes, muito entre aspas, não é? Mas vai para lá daquilo que é o ir à aula, aprender a matéria e depois fazer um teste ou um trabalho ou o que for e passar. Portanto, vai exigir comprometimento das pessoas, provavelmente com outro tipo de rotinas de trabalho e com outro tipo de procedimentos. Portanto, o comprometimento aqui é muito importante. Se não houver um comprometimento face a esta forma de estimular a capacidade de aprendizagem dos alunos, provavelmente o plano não vai bater certo. Bom, com toda a certeza, nós esperamos que, se estimularmos o gosto pela aprendizagem, provavelmente esta questão da progressão vai ser muito importante. Provavelmente até vai ser aquilo que vai, diremos nós, dar energia a que o programa se vá permanecendo ao longo do tempo. Porquê? Porque as pessoas, quando estimulam o gosto pela aprendizagem, naturalmente vão atingindo níveis superiores de desempenho. E esta questão dos níveis superiores de desempenho tem muito a ver com uma questão de progressão. E, portanto, é importantíssimo garantir a progressão no plano de ação. E o último fator é o fator do esforço, porque, efetivamente, pela mesma razão do primeiro, porque quando nós traçamos objetivos que às vezes estão para lá daquilo que é o formal e definido, vamos precisar não só de comprometimento, mas também de disponibilidade para as pessoas se esforçarem ao máximo. Com isto estamos a dizer que a individualização seja importante, porque é, okay? Está com 2 estrelas, e a identificação pessoal também não estamos a dizer que não seja importante, mas provavelmente se tivéssemos que escolher 3, não é, que foi este pedido que eu vos fiz, provavelmente estes 3 que vos falei agora, seriam mais importantes. Bom, se nós considerarmos estes 3 como mais importantes, então como é que nós sabemos que o plano de ação está no bom caminho ou não? Ou seja, como é que o professor depois no dia-a-dia vai aferindo de que, no sentido de perceber se aquilo que era a sua ideia em termos de trabalho está a ser bem apreendida pelos alunos. O envolvimento coletivo, porque o comprometimento tem como efeito direto o envolvimento coletivo e, portanto, o que é o envolvimento coletivo? Até que ponto é que os alunos vão aderindo bem às tarefas e vão mostrando, enfim, satisfação, vão mostrando energia, vão mostrando vontade de estar a executar as tarefas. A progressão tem como efeito a vontade de melhorar e, portanto, até que ponto é que os alunos vão mantendo esta vontade em progredir ao longo do tempo. E o último fator, que é o esforço, é até que ponto é que os alunos vão demonstrando ao longo do ano letivo vontade de dar o máximo nas tarefas, ou então vão ter muitas oscilações, e isto então deve ser preocupante, porque provavelmente ao nível da inspiração nós não estamos a produzir o efeito que seria interessante em termos do nosso plano de ação. Só para vos mostrar que há uma relação direta entre o estilo liderança, aquilo que nós esperamos que aconteça, e o porquê de estarmos a fazer isto na equipa, e portanto o porquê disto está no plano de ação, e depois há um conjunto de indicadores de efeitos que nós procuramos monitorizar ao longo do tempo e transmitir ao professor, neste caso ao professor, a que fatores é que ele deve estar atento no sentido de ir verificando se o seu plano de ação está a produzir, enfim, o efeito que ele pretendia para a sua ideia, aquela ideia que ele tinha definido de estimular o gosto pela aprendizagem, se concretiza. E agora tem um novo o terceiro desafio para vocês. Então agora, reparem, cá está novamente o plano de liderança e agora altera-se porque estamos a falar da questão dos indicadores. Nos indicadores de liderança, o que é que nós temos aqui? Temos basicamente 2 cenários, que é ou a turma progride, ou a turma vai progredindo no sentido que nós desejamos, portanto, ou seja, progride neste gosto pela aprendizagem, e se isso estiver a acontecer, então provavelmente nós devemos, enfim, reforçar e introduzir o feedback positivo, ou então, infelizmente, há desvios que vão acontecendo ao longo do processo, ou seja, a equipa, ou com aquela turma de alunos, ou alunos em particular, vão se desviando daquilo que nós desejaríamos e considerávamos importante. E nesse caso, provavelmente temos de controlar comportamentos incorretos ou comportamentos fora da tarefa. E nesse caso, o feedback negativo pode vir a ser uma das possibilidades. Reparem que no primeiro caso, com o feedback positivo, aquilo que nós tentamos sempre fazer, às vezes não é isto que acontece, mas esta deveria ser a ideia da introdução de um comportamento de feedback positivo em contexto de sala de aula, é basicamente que o esforço
se mantém ao longo do tempo, não é? Enquanto que o feedback negativo, aquilo que nós procuramos fazer é alterar, é fazer uma mudança de curso, não é? Portanto, a turma, um conjunto de alunos, seguem um curso indesejado e nós procuramos com o feedback negativo controlar esse tipo de comportamentos. E, portanto, a minha pergunta para vocês aqui é esta, agora com 3 opções, que é o que é que vocês acham? Ambas são importantes? Feedback positivo é mais importante? Feedback negativo é mais importante? Bom, na verdade, de acordo com a nossa opinião, isto passa-se para qualquer plano, a transmissão e a definição de planos de liderança, tendo na parte dos indicadores, deve-se basear sobretudo no feedback positivo. Nós até falamos basicamente, por isso é que temos 3-1, numa proporção de 3 para 1, ou seja, para cada 3 possibilidades de ganhos das pessoas, devemos ter uma possibilidade de perda por parte das pessoas. Portanto, o feedback positivo é muito mais importante, de facto, do que o feedback negativo. Não estou a dizer com isto que o feedback negativo não tenha o seu lugar, mas devemos procurar principalmente adotar uma visão positiva daquilo que as pessoas podem ganhar ao conseguirem concretizar o plano de ação e a ideia que tínhamos definido e estipularmos a níveis circunscritos a utilização de feedback negativo e usar quando, efetivamente, o feedback positivo não está a produzir o resultado que nós pretendemos. Bom, qual é o grande objetivo aqui com os indicadores? É que aquilo que as pessoas conseguem alcançar, ou seja, a melhoria do gosto pela aprendizagem, se mantém ao longo do tempo. Portanto, o efeito que nós pretendemos aqui é, efetivamente, prolongar o esforço no tempo. Bom, portanto, estão a ver, de forma muito simples, está bem? Muito sumarizada, a partir de uma determinada ideia, aquilo que nós procuramos fazer é concretizar essa ideia em termos de um plano de ação. Não dizemos o que é o plano de ação, mas que características é que ele deve ter. E nesta terceira área, não dizemos quais são os indicadores que lá devem estar incluídos, mas procuramos que os indicadores tenham estas características, sejam fundamentalmente baseados no feedback positivo, mensurando e adequando. O que é isto? Mensurando é procurar indicadores preferencialmente quantitativos que nos permitam perceber se estamos a evoluir na concretização da ideia do plano de ação e adequados no sentido de estarem ajustados àquilo que são as capacidades e as competências dos membros da equipa. Portanto, lembram-se, tínhamos falado que nós tínhamos 3 áreas de liderança. A tomada de decisão pode ser mais ativa, pode ser ativa, centralizada ou descentralizada. Centralizada é quando o professor em sala de aula, por exemplo, define tudo o que tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem, sem ouvir e sem discutir isto de uma forma aberta com os alunos. Uma gestão ativa descentralizada é discutir o processo de ensino-aprendizagem, envolvendo os alunos, discutindo, negociando, eventualmente alguns critérios que sejam negociáveis com os alunos. A gestão passiva é a forma menos interessante de liderança, onde o professor, ou neste caso o professor ou líder, se desresponsabiliza da sua atividade. A segunda área, a liderança transacional, chama-se transacional porque é uma transação, ou seja, é uma troca entre qualquer coisa que o líder pretende que a equipa faça e que os membros da equipa fazem, mas na troca recebem qualquer coisa de volta. E, portanto, aqui há 2 questões que são importantes, que é quando as pessoas fazem aquilo que é esperado, o feedback positivo é o comportamento correto. Quando as pessoas fazem alguma coisa que é inesperada ou não ajustada à situação, o feedback negativo ou a punição, como se costuma chamar, é o comportamento que está proposto. Depois, a terceira área, a área mais importante de todas, é a área que potencia mais a eficácia da liderança, que é a liderança transformacional, e que é constituída por 5 comportamentos. A visão, que é as ideias que são pensadas e que são transmitidas aos membros da equipa. A inspiração tem a ver com a motivação do máximo esforço por parte dos membros da equipa. A instrução é aquilo que vocês estão a pensar, tem a ver com a componente mais técnica da atividade em causa. A individualização, também já falávamos há pouco, que é a possibilidade de nós ajustarmos, quando falamos dos planos de ação, ajustarmos os planos de ação àquilo que são as expectativas de cada, e às necessidades e os desejos de cada uma das pessoas, no sentido de estimularmos o sentido de contributo pessoal de cada um dos membros da equipa para aquilo que se está ali a fazer. E, finalmente, o apoio, que tem a ver com a área mais pessoal, a tal confiança que se estabelece entre líder e liderados, ou neste caso entre professor e alunos. Okay? Bom, e o que é isto então do perfil ótimo? O perfil ótimo é constituído basicamente por 7 comportamentos, que é a gestão ativa descentralizada, que é o comportamento que nós aproveitamos da tomada de decisão. Da liderança transacional aproveitamos o feedback positivo, tendencialmente o feedback positivo,
e os 5 mais, os 5 grandes da liderança transformacional. Portanto, sempre que os líderes se comportam assumindo principalmente este perfil comportamental de 5 comportamentos, quando assumem nos seus comportamentos estes 5 estilos, maximizam muito a possibilidade dos tais ciclos de liderança, a tal relação entre a filosofia, a prática e os indicadores, maximizam muito a possibilidade desses ciclos terem sucesso. Só para relembrar. Portanto, reparem, o que é que o professor teria de fazer neste caso? No sentido de todas as atividades que tinha definido para a sua turma, verificar se tem condições para executar isto no dia-a-dia de trabalho com os seus alunos. Portanto, estas características situacionais, até que ponto é que elas facilitam ou não facilitam aquela ideia que ele tem definido. Depois, é importante ele também olhar para si próprio e verificar até que ponto é que esta ideia se ajusta à sua maneira de ser, à sua própria personalidade, ou se esta ideia vai exigir uma pessoa muito diferente daquilo que ele é, e se isso for o caso, naturalmente que não vai facilitar muito a vida no dia-a-dia, não é? Porque esta ideia mais de representação de um determinado papel vem ao de cima e torna menos genuína a capacidade do líder, enfim, levar a cabo e com sucesso a sua liderança. Portanto, é importantíssimo o líder também olhar para cada um destes ciclos de liderança e verificar até que ponto é que ele, como pessoa, se identifica com aquilo que está ali estipulado. E, naturalmente, aquilo que vamos falar, será muito importante olhar para os alunos, para aquela turma de alunos, para aquele ano específico em que estão aqueles alunos e verificar até que ponto é que estas ideias se ajustam ou não. Reparem que muitas vezes as ideias ajustam-se. O que acontece é que os planos de ação e os indicadores, por vezes, é que têm que ser reestruturados ou dimensionados face àquilo que são as características dos membros da equipa. Não quer dizer que esta ideia não tenha sucesso. Às vezes precisamos depois mexer um pouco, de uma forma diferente na nossa ação e precisamos de mexer, estipular de uma forma diferente os nossos indicadores. Portanto, mas seja como for, a verdade é que esta questão dos membros das equipas, neste caso os alunos, é muito importante nós olharmos para isto e verificarmos até que ponto é que estes planos se ajustam bem às pessoas a quem se dirigem, não é? Porque o objetivo final da liderança não é propriamente nós exercemos a liderança, é o impacto que nós produzimos com essa liderança nas outras pessoas, não é? E esperamos sempre que esse impacto seja o desejável, o positivo, não é? Portanto, daqui surge este conceito que não vos falei de favorabilidade. O que é isto? O que é este conceito? Este conceito é basicamente dizer que quanto mais o plano de liderança se ajusta às condições da situação, se ajusta às características do líder e se ajusta às características dos membros da equipa, então o que é que acontece? Quer dizer que aquele plano tem condições mais favoráveis para ter sucesso. Portanto, este conceito de favorabilidade tem a ver com o facto de estar, enfim, de termos cenários mais positivos para executarmos os planos de liderança. Portanto, nós vamos ter, de facto, a 6 a 10 de julho, a Academia de Verão do ProLíder e, portanto, pode ser uma oportunidade para voltarmos a falar sobre isto. Claro que este mês continuaremos a falar sobre isto, mas não é uma academia, numa academia as pessoas são grupos mais limitados de pessoas e as pessoas trabalham os seus planos de liderança, ou seja, executam planos de liderança, preparam-nos connosco e simulam esses planos de liderança durante uma semana de trabalho e depois esperamos que estejam aptas no final para aplicar esses planos no seu próprio contexto. Okay? Portanto, pode eventualmente não ser até nunca. Bom, então olhem para as vossas pontuações, está bem? Cada vez que acertaram tinham 1 ponto, agora é fazer as contas. Se tiveram 1 ponto, podem ainda melhorar. 2 a 3 pontos, bom. 4 a 5 pontos, muito bom. 6 pontos, excelente. Ok? Portanto, este é o nosso termómetro que nós usamos na academia. As pessoas vão tendo feedback quantitativo daquilo que estão a fazer. E, portanto, eis a pontuação para vocês. Deixem só para terminar, então, por favor. Portanto, se vocês tiverem interesse, provavelmente já foram aceder a estes sites. Portanto, o site do Grupo de Investigação está ali, rdh.pt. E depois, se tiverem interesse pelos nossos programas de intervenção, é -cv.pt, que é a Escola de Competências de Vida. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção e vamos passar então à fase de discussão.